Olá pessoal! É importante notar que os primeiros Logans que saíram da linha de montagem da VAS não se distinguiam pela montagem de alta qualidade. Em alguns carros, os painéis da carroceria estavam empenados e as lacunas eram irregulares. A porta do motorista e a tampa do porta-malas, que roçavam no para-choque durante a condução, estavam especialmente mal ajustadas. O encaixe desleixado das peças também foi perceptível na cabine. Por exemplo, alguns carros tinham tubos de drenagem de ar-condicionado posicionados incorretamente, fazendo com que a água se acumulasse no chão, na área dos pés dos passageiros, enquanto outros tinham frisos das portas tortos. Somente depois de 1 ano e meio de ajustes e depuração do processo tecnológico é que os sedãs adquiriram a aparência adequada. Com o tempo, o volante e a alavanca das mudanças desgastam-se muito rapidamente no interior e o estofamento rígido das portas desgasta os painéis das portas até ficarem metálicos. Mas o resto dos elementos interiores estão aguentando bem. A pintura, embora não seja particularmente durável, é muito mais resistente do que a dos concorrentes coreanos e japoneses. O ponto fraco da carroceria são as cavas das rodas traseiras e as soleiras, geralmente protegidas com película blindada. Você não deve se preocupar com rachaduras na junção dos pilares traseiros da carroceria com o teto, não haverá corrosão ou outras consequências negativas. Mas muitos proprietários concordam imediatamente com a instalação de isolamento acústico adicional, embora em comparação com o primeiro Logan, a segunda geração do sedã tenha se tornado visivelmente mais silenciosa. Além disso, esta operação permite livrar-se dos grilos que se tornam mais comuns na cabine com a idade. Afinal, o plástico usado na decoração de interiores é bastante duro e Ranger na cabine é possível até mesmo em carros novos. O conjunto de motores 4 a gasolina das séries K7M e K4M com potência de 82 e 102 cavalos, respectivamente, foi herdado do segundo Logan de seu antecessor. Os motores são simplesmente indestrutíveis. Em geral, permaneceram os mesmos após a localização da produção em Tolyatti. Para o Renault Logan 2, a unidade K7M mais jovem foi significativamente modernizada, uma árvore de cams e um catalisador mais confiáveis foram instalados nela, e o software também foi atualizado. Mas o motor de 102 cavalos permaneceu quase inalterado. Ambas as unidades foram projetadas para atender aos padrões ambientais Euro 5. Deve-se dizer que para os 4 de 82 cavalos de potência mais fracos, essa transição foi bastante dolorosa. No tempo frio, houve problemas para dar partida no motor. No entanto, os franceses rapidamente fizeram um novo firmware, que eliminou completamente o problema de partida a frio e velocidade flutuante do motor. E para a unidade K4M, o software atualizado resolveu o problema de partida a frio, mas as velocidades flutuantes continuaram sendo uma dor de cabeça para os proprietários. Apenas medidas abrangentes usando o novo software e substituindo o coletor de admissão e as juntas da válvula borboleta ajudaram. Ambos os motores possuem uma correia dentada instalada na transmissão, cuja substituição é prescrita a cada 60 mil km. No entanto, a Renault decidiu aumentar o intervalo para 90 mil, enquanto as peças que acompanham o mecanismo permaneceram as mesmas. Portanto, para evitar a quebra prematura da correia, aconselhamos que siga os regulamentos antigos. Mas no motor da série H4M, conhecido em muitos modelos Nissan e Renault como HR16DE, uma corrente de metal é instalada no acionamento do mecanismo de distribuição de gás. Além disso, o motor ganhou a reputação de ser uma unidade potente, confiável e durável. Segundo os militares, esses 4 durarão facilmente mais de 300 mil km antes da revisão. É verdade, desde que as trocas de óleo sejam reduzidas de 15 mil km recomendados pelo fabricante para 10 mil, portanto, nossas recomendações não são apenas palavras vazias. A propósito, a produção do motor da série N4M está localizada em Tolyatti. Dizem que em termos de qualidade e durabilidade não difere do seu protótipo. Todos os 3 motores estão inicialmente acoplados a uma caixa manual JH3 de 5 velocidades. A unidade básica também pode ser equipada com um robô com embreagem monodisco Easy assento grave R, construído com base em uma caixa manual JH3. Porém, essa transmissão não se enraizou no Renault Logan 2 e, literalmente 1 ano após seu surgimento, em meados de 2015, a modificação com o robô desapareceu da linha de modelos sedãs. Os principais motivos são os caprichos da eletrónica de controle, a consideração ao trocar e os ajustes frequentes do ponto de engate da embreagem. Mas a mecânica é incondicionalmente confiável e durável, como dizem, eles morrem com o carro e, na maioria das vezes, sobrevivem a ele. Porém, a transmissão manual não possui sincronizador de marcha a ré, por isso o engate pode ocorrer com um crash.
Esta é uma característica do design da caixa e deve ser considerada um dado adquirido. Os militares também aconselham a atualização do óleo da unidade a cada 90,000 a 120,000 km, e então a transmissão manual definitivamente sobreviverá ao motor. Mas o mesmo não pode ser dito da transmissão automática DP2. O desenvolvimento conjunto das preocupações Peugeot, Citroën e Renault não é a criação mais notável dos engenheiros franceses. A caixa de velocidades não gosta de arranques bruscos, escorregar na lama ou na neve é categoricamente contraindicado. Criado exclusivamente para uso urbano. Mas já foi modernizado várias vezes, por isso hoje, com um serviço oportuno e competente, vai durar até 200.000 km. O ponto fraco da unidade pode ser chamado de corpo da válvula. Assim que sentir solavancos ao mudar de marcha, ligue com urgência para a assistência técnica. Nesse caso, quanto mais rápido você entrar em contato, maior será a probabilidade de conseguir reparos baratos. As embreagens queimam devido a partidas repentinas a partir da paralisação e altas cargas devido ao baixo desempenho do sistema de refrigeração. Embora as versões mais recentes do DP2, automático, fossem equipadas com um trocador de calor modernizado. No entanto, nem tudo é ruim. Mas você definitivamente não precisará desse dinheiro para a suspensão. O único ponto fraco aqui são as juntas esféricas, que vêm montadas com as alavancas e, claro, só podem ser substituídas em conjunto. Os suportes e buchas do estabilizador podem suportar aproximadamente a mesma quantidade ou até mais. Mas os amortecedores podem durar de 120 a 150.000 km. Além disso, tanto as molas como os amortecedores são de um carro de primeira geração. E isso é quase tudo, porque praticamente não há nada para quebrar na suspensão traseira. No sistema de direção, os terminais de direção correm risco, porém duram em média 60.000 km. Mas o REC em si não causa problemas até 120.000 km. Também não foram identificados problemas no sistema de freios. Você não deve perseguir pastilhas originais, que são muito duras, e discos que se desgastam rapidamente, então você terá que atualizar ambos os consumíveis. É melhor comprar um não original de alta qualidade e mais barato, que durará um pouco menos, mas você trocará os discos após 2 ou 3 trocas de pastilhas. Em cada manutenção verifique o estado das juntas homocinéticas, as suas botas devem estar intactas e sem fugas de óleo. Se as vedações estiverem vazando ou houver vazamento de lubrificante, a granada rapidamente se tornará inutilizável e custará muito dinheiro. Em equipamentos elétricos, as luzes de estacionamento, as luzes de freio e os faróis baixos acendem frequentemente. E o interruptor da coluna de direção esquerda muitas vezes se recusava a executar comandos ou, ao contrário, ligava espontaneamente o farol alto. Toda a montagem geralmente muda. O indicador do nível de combustível muitas vezes fica fraco e, para muitos, o para-brisa aquecido só funciona até a metade. Bem, em geral, o segundo Renault Logan é comparável em confiabilidade e custos de manutenção ao carro de primeira geração. Se você não quer problemas no futuro, não deve fazer uma modificação com transmissão automática com alta quilometragem. Os carros dos primeiros anos de produção também não são a melhor opção. No entanto, eles não estão incluídos em nossa análise. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.